Seguimos olhando para o futuro fértil agora em uma conversa sobre as estratégias para a preservação de recursos naturais. Mediando esse painel, contamos com a presença da advogada especialista em direito socioambiental na Pineda e CRAM, Samantha Pineda. Por favor, Samantha. Aí, seja muito bem-vinda. E teremos também, juntamente com a Samantha, o gerente de assuntos regulatórios da Koppert Biological Systems, Ricardo Machado. Seja muito bem-vindo também, Ricardo. O painel é de vocês, com a palavra Samantha Pineda. Muito bem, gente. Quanta tecnologia, quanto espaço. Bem-vindo, Ricardo, tudo bom? Obrigado, Samantha. Quem me ouve, levanta a mão, por gentileza. Ah, muito bem, muito bem. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Que bom que vocês estão aí. Primeiro, quero abrir esse painel agradecendo a Lilian Munhoz, que está aí, como sempre, conduzindo super bem. Que está lá, minha querida Lilian Munhoz, conduzindo super bem. Essa nova forma da gente fazer palestras, né? Porque a gente está aqui em palestras silenciosas. Já que a gente vai falar de meio ambiente, isso também é bom para o meio ambiente, quando a gente fala de poluição sonora. E a Lilian sempre tem essa habilidade toda, né, de fazer essa mediação, de ser a mestre de cerimônias com um pouco mais de organização. Ela deixa a gente à vontade. Obrigada, viu, Lilian? Uma querida. Agradecer ao Ricardo, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Samantha. Aproveito também para agradecer a organização do evento. É um prazer estar aqui para mim, falar um pouquinho de controle biológico, das estratégias aí, né, de preservação dos recursos naturais. E para mim também é uma novidade esse formato de evento. É a primeira vez que eu estou participando. E para mim é um prazer maior ainda, porque eu sou palmeirense. Geralmente eu estou ali do outro lado, agora eu estou aqui olhando eles. Então, para mim é um prazer duplo. Palmeirense está aqui com uma alegria e uma tristeza, né? Porque ontem, quero dizer que não vou entrar nesse Pois é, vamos entrar no assunto da palestra. Vamos falar de sustentabilidade. Eu quero esclarecer a vocês também que este painel, ele tinha mais 2 participantes, tá? A gente tinha um painel com 4 participantes aqui, eu fazendo a mediação, mas teríamos a SOS Mata Atlântica com o Luiz Fernando Guedes Pinto, que é diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. Ele ia falar a respeito da restauração de ecossistemas, especialmente desse bioma que é a Mata Atlântica no Brasil. E teríamos também o Fabiano Porto, presidente e cofundador do Instituto Regeneração Global. Ele ia falar de agricultura regenerativa, essa questão da dicotomia que a gente tem de uso de defensivo químico e uso de biológico, a questão de fazer os questionamentos com relação à transgenia. Infelizmente, eles são de fora daqui de São Paulo, tiveram um imprevisto para chegar, mas a gente vai aqui fazer às vezes, né, Ricardo, de falar um pouco também dessa questão ambiental que está tão premente. Eu quero abrir, Ricardo, falando a respeito de como a gente precisa mudar o nosso paradigma. Os paradigmas estão mudando, né? Antes, nós não podíamos, por exemplo, eu vou dizer aqui nós mulheres, vou dar um exemplo aqui para o meu público feminino. Repetir roupa era uma coisa que a gente não gostava muito, né? Era uma coisa meio esquisita. Ah, não, mas eu fui na festa com aquele vestido, não vou repetir. Hoje, não repetir roupa é estar realmente fora de moda, porque a gente precisa ser sustentável e tem que usar até acabar. Antes, ter grande quantidade de coisas era visto como um bom status. Hoje, o consumismo ele tem sido condenado cada vez mais. E nós estamos vendo, de fato, que mudanças climáticas existem, né? Estamos no 11º mês de recorde de temperatura na Terra. Temos o Rio Grande do Sul aqui no Brasil, mas tivemos chuvas extremas em vários locais, na Inglaterra, na China, grandes tragédias, diversas pessoas perderam a vida nessas tragédias. Tivemos um aumento de mais de 20 vezes de tornados nos Estados Unidos. E estamos agora com o maior incêndio já registrado. O INPE começou a fazer os registros aqui no Brasil em 1988 e desde então nós não tivemos o número de focos de incêndios que estamos tendo no Pantanal, mais de 3.000, e no Cerrado, mais de 12.000 focos de incêndio. Então, de fato, alguma coisa está acontecendo, né? A gente entenda, os negacionistas aí, eles devem estar morando fora do planeta, porque a gente está vendo as coisas acontecerem. Agora, a grande pergunta é, qual o papel do agro nisso? Que culpa
que responsabilidade tem a produção de alimentos, a produção de fibra e a produção de energia agro. Não vamos falar aqui de energia por queima de combustível fóssil, porque isso o IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU, já disse que mais de 70% dos gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas são advindos dessa questão de queima de combustível fóssil para geração de energia. Mas e o agro? Então, quando a gente olha o mapa, né, eu estudo isso há um pouquinho mais de... Não vou falar números aqui, um pouquinho mais de 10 anos. A gente olha o mapa de emissões, então a China está lá como primeiro emissor. Aí é grande a fatia da energia e um pouquinho a fatia da agricultura. Depois a gente olha Estados Unidos, que é o segundo maior emissor. Grande a fatia da produção de energia e isso se repete na União Europeia e na Índia, né? A ordem é China, Estados Unidos, União Europeia e Índia. E quando a gente chega no Brasil, a gente emite menos de 3% de gases de efeito estufa. Vou dizer que esse churrasco que está sendo feito aqui não é responsável por isso, tá, gente? Essa fumacinha aqui é só para deixar a gente com fome. Mas quando a gente olha a fatia da pizza, a gente vê que quase metade dessas emissões brasileiras elas são atribuídas à agricultura. E eu questiono bastante porque eu vejo que em outros países, a agricultura, a conversão da vegetação nativa em área produtiva não entra na conta. E aqui no Brasil essa conversão tem entrado na conta por quê? Porque nós temos floresta. 66,3% do Brasil é floresta. Então, primeiro ponto, discutir o papel da agricultura em todo esse cenário de mudança climática, eu acho importante. Eu queria te ouvir a respeito da questão de esse novo olhar para o controle de pragas e para o controle de pestes e onde eu posso substituir o que a gente até agora teve de paradigma de defensivos por controle biológico. O Brasil é o maior usuário de bioinsumos do planeta. E se isso vai, de fato, impactar tão grandemente na nossa agricultura. Então, começar por aí para a gente começar a nossa conversa aqui, de novo registrando que a agricultura regenerativa que o Fábio Porto iria abordar e a questão de restauração dos biomas vai ficar prejudicado, mas a gente vai falar um pouquinho também. Obrigada, Ricardo. Perfeito, Samantha. É bastante coisa, mas vamos lá. A gente, analisando, com certeza, o agro tem uma influência e um papel nessa questão das mudanças climáticas, mas, por outro lado, eu vejo que o agro tem um potencial gigante de ajudar na preservação ou na reversão reversão do quadro, exatamente. Principalmente quando a gente fala de uma agenda de produtividade. Né? O Brasil, você citou aí, é o maior usuário tanto em volume de produtos químicos e biológicos, mas pelo próprio tamanho, né, da nossa agricultura. Isso é natural, mas eu creio que a agenda da produtividade deve ser a agenda tratada aí nos próximos anos para ir no sentido da reversão das mudanças climáticas, que inclusive prejudicam o próprio agro. Né? A gente sabe o quanto o clima é um fator que influencia diretamente o agro. Né? Os produtores sabem melhor do que ninguém quando tem um veranico, quando tem uma geada, quando não chove e ele não consegue a janela de plantio, enfim. O clima é um fator primordial, né, para quem está no agro, para quem produz. Então, acho que faz todo sentido a gente pensar nessa reversão e como o agro pode ajudar nisso. Né? Dentro disso, a gente tem diversas ferramentas. Uma delas, que é o controle biológico, que é a ferramenta que eu trabalho diretamente e que, com certeza, vai nessa linha, né, de redução. A gente não fala que hoje o produto biológico ele tem potencial de substituir o químico. O que a gente fala é que o ideal é que o produtor faça um manejo integrado, que inclui diversas ferramentas, químico, biológico, diversidade de culturas, manejo do solo, enfim. São 10, 15 ferramentas que podem ser utilizadas para conseguir uma maior produtividade. E eu acho que, nesse sentido, o agro tem até uma responsabilidade de olhar para essa questão da produtividade. Se você fizer comparações de médias de produtividade no Brasil e em outros países, você vai ver que a gente tem um potencial gigantesco. A gente tem uma agricultura muito tecnificada, mas isso está concentrado em algumas regiões, e eu acho que a gente tem um potencial muito grande de fazer mais com o mesmo que a gente já tem.
Essa é uma dúvida que eu sempre tenho, né? Eu, a formação jurídica, não entendo nada tecnicamente da questão de defensivos. Quando eu começo a usar o biológico, se eu usar o químico, eu não prejudico essa migração? Então, a gente tem o biológico, ele é um produto muito mais técnico do que o produto químico, né? Primeiro que ele é um produto vivo, então você está falando de um fungo, de uma bactéria, de um vírus, ou a gente divide mais ou menos o portfólio em microbiológicos e macrobiológicos, né? Os microbiológicos são os organismos realmente invisíveis e os macrobiológicos são vespas, ácaros, enfim, são insetos, né? Quando você aplica o biológico, obviamente que você tem que encaixar ele no manejo, como eu citei. Você não pode aplicar um fungo e, na sequência, aplicar um fungicida químico. É um contrassenso. Mas, no manejo, ao longo de todo o ciclo da cultura, você consegue encaixar as diferentes ferramentas. E quando você começa a usar o biológico a médio e longo prazo, você vê os resultados. Você vê... porque o que a gente fala? A praga, ela só é uma praga porque ela atingiu um nível de dano econômico na cultura. Porque, na verdade, ela é um inseto que está ali, um inseto ou algum outro organismo que está presente na natureza. Mas por uma condição específica, ele se reproduziu muito e chegou a um nível de dano econômico. Quando você passa a usar o controle biológico por várias safras seguidas, você acaba reequilibrando a biota ali, reequilibrando, trazendo inimigos naturais. Isso vai muito em linha com a agricultura regenerativa, que era um dos nossos colegas aqui. Exato, o Fabiano fala muito nisso, que quando a gente começa a restaurar e a gente aumenta também a diversidade, porque tudo é um crescer na história, né? Nós Exato. não dominávamos a agricultura, a gente caçava, pescava, enfim, colhia, né? Era extrativista. Depois a gente começou a dominar e começou a plantar, e a tendência foi monocultura. Você acha que tem a ver essa questão de colocar os biológicos e aumentar, como a gente tem visto, por exemplo, estudos da Embrapa mostrando essa mescla de culturas, milho com braquiária, a mandioca com a batata, que são coisas... Isso tem a ver ou eu posso fazer? Eu não consigo melhorar o meu controle biológico, entrar com esse controle biológico numa monocultura, se eu não tiver diversificação de cultura ou alguma parte associada? Não, acho que as duas coisas são possíveis. De novo, você tem que ter um olhar holístico ali da sua produção e encaixar, né, a ferramenta do biológico dentro do seu manejo. A diversidade de cultura acho que também é uma das ferramentas, mas isso tem que ser olhado com mais detalhamento, né? O que a gente fala é que, de novo, o produto biológico ele é um produto muito técnico, ele exige um preparo maior do agricultor, ele tem uma logística dedicada, muitas vezes ele é um produto refrigerado, de novo, porque ele é um produto vivo, né? Para você manter ele com a qualidade necessária, você tem que manter uma logística refrigerada, você tem um método de aplicação específico, você não pode aplicar a qualquer momento do dia. Se tiver muito sol e você colocar um fungo no campo, obviamente ele vai morrer e não vai ter a eficácia necessária. Então, exige também do agricultor um cuidado maior e um preparo maior dele. Por isso, muitas vezes, no começo, existe uma resistência. E não encarece o processo? Quero uma comparação justa, gente. Nós estamos aqui para falar a verdade. Vamos fazer uma comparação. A princípio, pode até aumentar o custo, assim como a agricultura regenerativa. A princípio, na primeira safra, pode ser que o custo aumente, mas a médio e longo prazo, isso acaba chegando no mesmo patamar ou até diminuindo, porque é o que eu falei, conforme você vai recuperando microbiota, né? Vai recuperando o solo, vai voltando às características originais. Obviamente, é uma monocultura, então você nunca vai ter uma diversidade que você vai ter num bioma igual uma Mata Atlântica, um cerrado. Mas você consegue trazer ele para um nível muito bom que você diminui drasticamente o uso de químicos, por exemplo, né? O que a gente prega muito na Coopert e outras empresas de biológico biológico sempre, químico quando necessário. Porque o biológico... Não é
excludente. Não é excludente. E o que a gente vê ao longo dos anos, né, o controle biológico é uma tendência, ele cresceu muito nos últimos anos. Eu tenho vários dados aqui, inclusive que a CropLife, que é a associação que hoje inclui os produtos químicos, produtos biológicos, sementes e biotecnologia. Eu sou super curiosa com a CropLife, porque ela consegue colocar os lados que aparentemente são antagônicos dentro da mesma representação. Mas essa é a magia, Samantha, não são antagônicos. São insumos agrícolas que são utilizados pelo mesmo produtor. Então ele precisa de semente, ele precisa de produto químico, ele precisa de produto biológico, ele precisa de biotecnologia, de uma variedade ali de soja, de cana, enfim. E tudo isso são insumos agrícolas que o mesmo produtor vai usar. Por isso que faz todo sentido uma associação representar todos esses setores ou esses segmentos de um mesmo setor, né, junto ao governo, aos outros órgãos. E o que a gente vê, de novo, o biológico ele é uma tecnologia, apesar do controle biológico clássico que a gente fala já ser utilizado há muitas décadas, o controle biológico que a gente tem hoje, com esse nível de tecnologia, ele vem crescendo dos últimos 15, 10 anos para cá. Então, agora, depois de uma década, a gente consegue já ter dados muito relevantes e muito consistentes disso que eu estou falando, que com o uso a médio e longo prazo, a sua lavoura vai readquirindo, né, uma vida ali e você abaixa o nível de químico. Obviamente, a gente está no Brasil, é um país tropical, a gente tem uma ponte verde, a gente tem safra e safrinha que nenhum país do mundo tem. Não, então são condições perfeitas para pragas proliferarem. Em algum momento você vai precisar do químico. E muitas das vezes o produto biológico ele também não tem uma eficácia tão alta quanto o do químico. Então, de novo, são ferramentas complementares. Até para a própria pelo prolongamento da vida útil do químico. Porque se você usa o químico vários anos seguidos, as pragas vão adquirindo resistência. Você seleciona populações ali que são resistentes e o químico começa a perder efetividade. Isso já aconteceu com várias moléculas. Quando você entra com o manejo biológico junto, por ele ter um modo de ação diferente do químico, se essa praga resistiu ao químico, ela não resiste ao biológico. Então, você prolonga a vida útil da molécula do químico, que é um perigo, né? É a mesma coisa do nosso antibiótico. Você começa a ter dor de garganta seguidas. Antibiótico, antibiótico, antibiótico. Uma hora o antibiótico não funciona, porque você selecionou uma bactéria ali que vai ser resistente. Isso acontece na lavoura também. Então, essa também é uma importância do biológico no manejo, até para os próprios usos dos químicos. Não, isso para mim é super curioso, porque para mim, primeiro que eram... me pareciam excludentes ou antagônicos. E essa questão da resistência, também, uma coisa que eu vi o Fabiano falar muito, é a questão de quando você usa a agricultura regenerativa, você quebra um pouco dessa resistência ao químico por uma questão de colocar coisas novas ali. Exatamente. A polinização. O raciocínio é o mesmo. Pode ser o produto biológico, pode ser a diversidade de cultura. Você está mudando o ciclo, né? Porque se você tem ciclos repetidos, você favorece a resistência da molécula, né? Eu tenho aqui uma pergunta que a gente quer 8 ou 80, né? Eu queria saber quais são as barreiras que esse produtor tem para adotar esse controle biológico. Você me disse talvez a primeira safra vá ter um custo maior. Se existem outras barreiras e como é que a gente quebra? Como é que a gente chega para esse produtor para que ele mude o paradigma? Existe jeito de fazer isso? Existem várias barreiras, na verdade. Eu trabalho controle biológico há 12 anos já. Eu vim da indústria química, trabalhei 3 anos numa grande indústria química e migrei para o biológico. E eu vi o controle biológico sendo disseminado, implementado e fomentado com os produtores. E esse trabalho ainda está ocorrendo. A gente brinca, tanto na Coopert quanto em outras empresas né, do setor, que a gente ainda considera o maior concorrente o não usuário. Faz todo sentido, porque assim, é uma resistência mesmo, né? Exatamente. O produtor ele já tem uma dinâmica, né, que já é complexa. Semente, adubo, tudo que ele tem que pensar. E ele quer facilidade, óbvio. Ele quer facilidade de aplicação de tudo. O produto biológico ele é mais técnico. Então, você chega com uma tecnologia que, a princípio, pode custar mais.
que tem uma maior demanda de atenção, que tem que ter um armazenamento melhor, que tem que ter um modo de aplicação melhor, obviamente vai ter uma resistência. A Então, mão de obra tem que ser mais especializada sim. dentro da fazenda. A gente está, nesses 10 últimos anos, justamente fazendo isso, convencendo o produtor a usar, e a gente vem tendo sucesso nisso. Só que é um trabalho de longo prazo. De formiguinha, né? Exato. Porque tem que quebrar um modelo já estabelecido para vir com uma nova... E é engraçado, né? Uma coisa que acontece muito. O produto químico, ele tem uma ação de knockdown, que a gente fala. Você aplica ele, um inseticida, em algumas horas você vê as lagartas, por exemplo, na cultura da soja, já mortas. O produto biológico, não. Se você aplica um vírus, por exemplo, que tem para uma lagarta, ele vai infectar a lagarta. E em 2, 3 dias, essa lagarta vai começar a ficar moribunda para morrer daqui 4, 5 dias. Nesse período de 5 dias, ela causou um dano ali, ela continuou se alimentando. Aí o produtor fala, pô, não funcionou. Eu apliquei, minha soja continua com sendo devorada e eu tô aqui esperando. Mas não é isso, o produto ele tem um ciclo de vida. E, aliás, esse exemplo que eu dei, para mim, foi a grande quebra, o grande turning point aí do biológico, que foi a praga Helicover parmígera, que foi uma emergência fitossanitária aqui no Brasil em 2013. Né? Ela saiu fora de controle, nenhum produto químico controlava. Os químicos não deram conta. E existia um vírus, que os vírus têm a característica de ser super específicos. Né? Existia um vírus específico para Helicover parmígera que acabou com a praga em 2 safras. E aí o produtor falou, opa, peraí, esse negócio funciona. Então esse foi o grande salto do biológico, foi em 2013, quando isso aconteceu. E aí a credibilidade do biológico começou a aumentar, né? Mas, de novo, é um trabalho de longo prazo, a gente tem muito trabalho de divulgação para fazer ainda. Nessa pesquisa que eu comentei, a CropLife trouxe que o Brasil, de longe, é o país com maior adoção de controle biológico. E aí a gente viu um crescimento na última safra de 15% da adoção. Já é um mercado de... Na safra, um crescimento de 15%. De 15%. Super significativo. Exatamente. Super significativo. Inclusive, as empresas de químico, né, estão investindo, fazendo aquisições, investindo em pesquisa e desenvolvimento nessa linha, porque é uma tendência que não tem volta. Eu brinco, né, eu sou biólogo de formação, eu brinco que já foi o século da matemática, já foi o da física, esse que para mim é o da biologia, não só na agricultura. O direito está aí dentro, porque você também está no regulatório. Sim. E a gente acabou de ter a aprovação da legislação, porque o direito estava pronto para o químico, mas o direito não estava pronto para o biológico. E eu, lá em Brasília, a gente escuta muito falar na questão do medo da produção dentro da fazenda de alguma coisa, de algum biológico por esse produtor, vou criar a joaninha e de sair de controle. Como é que está essa questão regulatória no setor? A gente está num momento bastante importante. Nesses últimos anos aí a gente vem lutando por uma regulamentação, porque hoje os produtos biológicos estão enquadrados dentro da lei de agrotóxicos e afins. Né? Então, a gente tem diversos ônus por estar dentro dessa legislação, né? Desde obrigações de licenças para a fábrica, até questões de registro de produto, enfim. E a gente sabe que é um produto com uma característica diferente. Mas o que você que é do direito sabe muito melhor que eu, que a legislação ela vem muito depois da inovação. Primeiro a inovação surge e o produto, não só no agro, em qualquer coisa, né? Pegar um exemplo aqui, o Uber, né? O Uber veio, começou, já estava na rua, aí que os governos foram pensar em discutir, em regulamentar o transporte de passageiro, enfim, mas já foi. Então, o produto biológico já está aí e precisa ser regulamentado. Existem alguns projetos de lei, né? E no momento tem 2 principais que estão tramitando em Brasília, já muito avançados, né? Para a regulamentação de bioinsumos no geral, que aí inclui a parte de proteção, a parte de nutrição, inoculantes. E existe essa questão do on-farm, que a gente fala, que é a produção na fazenda. A gente sabe que existe uma fatia de produtores que vai produzir, e a preocupação da CropLife, né, como associação e das empresas, é justamente a qualidade. A gente não tem
nenhuma resistência ou nada contra a produção na fazenda, mas é o que você falou. E aí você usou o exemplo da joaninha, mas a joaninha ela é um macro, não tem um problema muito grande. Mas quando você fala de reprodução de micro-organismos, quando você cria um meio de cultura sem ter um responsável técnico, sem ter uma mínima estrutura ali de qualidade, você pode estar reproduzindo tanto patógenos para as plantas, você pode estar reproduzindo a própria doença que você vai jogar na planta, quanto patógeno humano. É uma possibilidade. Então, a gente sempre, no direito ambiental, observa que a proibição leva à clandestinidade, né? Então, tudo aquilo que a gente impede de ser feito, não pode, e a sociedade está fazendo, isso não vai fazer a sociedade parar de fazer. Exatamente. Isso vai fazer com que haja uma marginalidade naquela produção. Então, o que você está me dizendo é que o setor é a favor da produção on-farm, com uma desde que haja uma regulamentação. E, na verdade, assim, a nossa pauta também não é uma exigência no mesmo nível que uma fábrica, que uma biofábrica, que a Coopert ou qualquer outra empresa tem. A pergunta que eu ia fazer era essa, não vai viabilizar economicamente? São os parâmetros mínimos. Ter um responsável técnico, ter um cadastro no Ministério da Agricultura para poder saber que aquilo ali existe. Para poder saber onde fiscalizar. Exato. A gente não quer, né? Senão você vai exigir do produtor que ele tenha uma fábrica tão grande quanto qualquer fábrica do setor. Não é essa a pauta. A pauta é um mínimo de controle ou o mínimo de visibilidade, justamente pensando no próprio produtor, nessa questão da qualidade. Porque, inclusive, Samantha, uma preocupação que a gente tem a gente brigou tanto nesses últimos anos para essa divulgação, para todo esse trabalho que eu vim falando, que corre-se o risco de uma produção on-farm, que às vezes você produz ali um produto que você não sabe a qualidade, e aí o produtor usa e ele vai falar, o biológico não funciona. E aí todo o trabalho que foi feito, um trabalho sério, com tecnologia, com investimento. Nessa pesquisa aqui, a CropLife levantou, em relação a pesquisa e desenvolvimento, só em 2022 foram 82 milhões de reais de todas as associadas investidas em P&D. Exclusivamente para biológico. No Brasil. No Brasil. Então, assim, é um mercado que está investindo forte em pesquisa, em desenvolvimento, fazendo um trabalho sério. E o nosso maior medo é que isso seja deslegitimado ou que seja prejudicado por uma produção dentro de uma fazenda que não tenha qualidade. Nosso ponto não é, quer produzir? Não há problema nenhum, mas que tenha um mínimo de padrão de qualidade pelo bem da própria tecnologia, né? E pelo bem do produtor, porque, de novo, ele pode estar reproduzindo ali a própria praga e aplicando a própria praga na lavoura. Na lavoura. Ricardo, eu tenho visto uma evolução do pensamento do produtor. E aqui no Brasil, nós temos... Gente, olha, se nós formos contar pelo número de cadastros ambientais rurais, tem mais de 7 milhões de CAR. O Serviço Florestal Brasileiro informou que o número atualizado são 7 milhões de CAR. A gente nem tem 7 milhões de propriedades. Certamente que há alguma sobreposição. Mas vamos pensar. 7 milhões de propriedades rurais, vou tirar 1 bilhão aí. 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. Mais da metade são pequenos produtores. Essa pesquisa e desenvolvimento, essa inovação, essa transformação, você tem dito, né, que 12 anos você está trabalhando nesse mercado. Você tem visto isso evoluir com a velocidade que precisa? Está chegando lá na ponta? O produtor está entendendo? Porque quando a gente fala lá fora que o Brasil é o maior, é engraçado que eles usam 2 pesos e 2 medidas. O Brasil é o maior consumidor de biológicos. Mas porque o Brasil é muito grande. Aí eles falam, mas vocês são os maiores usuários de químicos. Exatamente porque somos muito grandes e temos 2 ou 3 safras por ano. Exatamente. Esse pequeno está sendo alcançado? Está acontecendo essa mudança na mentalidade do produtor, na sua opinião? Sim, eu acredito que sim. De novo, a gente faz um trabalho muito, muito forte de educação, de treinamento, de divulgação. E isso não é só para o grande produtor, para o pequeno também. A Coopert, inclusive, o negócio da Coopert, a Coopert é uma empresa holandesa, né? A sede está em Rotterdam. E o business... Gente, o Greenpeace também, só para lembrar. O business dela na Europa, na verdade, é focado em casas de vegetação, em culturas menores, né, de alto valor agregado, tomate, flores. Então, quando ela veio para o Brasil, inclusive, ela focou nesses produtores de morango, de tomate, com pequenas áreas, né? Então, a gente tem um portfólio
voltado para isso, né? E, na verdade, para esse produtor é até mais fácil, né? Porque ele tem um controle maior, é uma área menor. Então, ele tem talvez mais ferramentas. É mais fácil para ele adotar a tecnologia do que para um grande produtor, né? E a gente vê, sim, esse pequeno produtor familiar indo atrás e procurando essas tecnologias. É notório isso. E você estando numa empresa, agora vamos falar um pouco de Globo, né? Você estando numa empresa global, numa multinacional que tem aí essa visão. A gente teve algumas leis europeias que vão bloquear a compra de produto que vem de área desmatada. Nós temos novas legislações ambientais que protegem aqui no Brasil, mas que lá fora a gente tem uma concorrência muito desleal, né? A gente tem aqui no Brasil 20% de reserva legal, áreas de preservação permanente. Estamos fazendo super uso de biológicos, conseguimos ter manejo no nosso solo, saúde no nosso solo. Na tua visão, essa sustentabilidade do Brasil, ela está sendo também melhor vista lá fora ou a gente continua com aquela imagem ruim do produtor lá fora? Eu vou dar uma opinião pessoal aqui. Pessoal, estou perguntando para o Ricardo, eu acho que a gente podia melhorar muito, experiência. muito. Eu acho que ainda a gente continua com esse estigma. Eu acho que passa por aquilo que a gente discutiu aqui, né? A própria agenda de produtividade, para mim, é importantíssimo você ter um melhor uso do solo. No mesmo hectare, você conseguir, ao invés de desmatar um hectare a mais de uma mata atlântica, de um cerrado, de um outro bioma, você tem potencial ali ainda para tirar, para produzir, né? Acho que essa agenda é muito importante. Enfim... O Fabiano aqui ia falar agricultura regenerativa. Exato. Acho que tem várias ferramentas e eu acho que a gente precisa melhorar muito. A gente está indo num caminho, né? Mas eu acho que o Brasil tem um potencial de melhorar muito nesse sentido. Melhorar a nossa imagem também do agro, adotando esse tipo de ferramenta. E para mim, de novo, vou ser repetitivo aqui. A agenda da produtividade, para mim, é o que tem que ser discutido para elevar o nível do nosso agro, que já é muito alto, né? Mas a percepção talvez não seja essa. Eu acho que a percepção ainda está torta e nós temos a questão agora dessa evolução. A gente precisa discutir segurança alimentar, precisa discutir segurança climática e segurança energética. O Brasil hoje tem potencial para produzir energia. E aí, se a gente produz, por exemplo, biodiesel, etanol, biometano, né, qualquer coisa, usando o controle biológico, nós temos inclusive chance de pagamento por serviço ambiental, questão de mercado de carbono. Sim, essa é uma área que está intrinsecamente ligada à questão do carbono, né? Você que é do direito, acho que tem até mais conhecimento que eu, tenho ainda pouco conhecimento nessa área, mas eu acho que é uma área também que está com ainda um arcabouço regulatório bem ainda frágil, que precisa melhorar muito, né? Mas eu acho que está intrinsecamente ligado com o uso dessas ferramentas e pode contribuir para essa discussão, para a última pergunta que você fez, para como melhorar a imagem do nosso agro, né? Eu acho que é uma linha também que a gente precisa prestar bastante atenção e seguir nela. Desde que a gente não inclua o agro como mercado regulado. No Brasil, falando um pouquinho só de mercado de carbono aqui para a gente, né, que eu acho que tem bastante a ver com as questões do tema do painel, nós temos uma legislação que foi aprovada na Câmara e está no Senado, esperando votação, mas já foi um parto nós tirarmos o agro dessa questão de mercado regulado. Qual que é a diferença? O mercado regulado, ele tem setores que têm obrigação de diminuição de emissões. Então, geralmente, setor de energia, setor petrolífero, e dos 36 mercados regulados que existem no mundo, não tem nenhum que inclua o agro como aquele que tem que baixar emissões. Porque ele é um grande potencial de diminuir, de captar esse carbono. Existem duas formas, né? O carbono que você deixa de emitir, que pode virar crédito, e o carbono que você resgata, que você remove, que pode virar crédito. E no mercado de carbono mundial, foi incluído lá na Austrália alguma coisa de agro, que também foi uma experiência que não deu certo. Na Nova Zelândia tentaram, não conseguiram. E nos outros mercados, ninguém. Europa, que é super madura nessa questão, não incluiu. A Inglaterra, que está fora, né, da União Europeia, tem um mercado também super robusto, não inclui o agro. E aqui no Brasil, insistem em colocar o agro como um mercado regulado. Então,
a gente está indo por uma linha, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, né? Mas eu acho que um dos desafios também passa por essa regulamentação. E aí eu vou falar um pouco da regulamentação dos biológicos, né? Assim como você está trazendo que essa regulamentação que está sendo discutida não está alinhada com a regulamentação global, a gente está com uma discussão muito grande nesses PLs que eu citei anteriormente, que é a presença ou não hoje da Anvisa e do IBAMA na avaliação do processo dos produtos biológicos, principalmente os produtos novos, né, ingredientes ativos novos, que é um cenário que globalmente você vê essa estrutura, que é o produto passar pela avaliação de eficácia e de segurança do ponto de vista ambiental e para o uso pro usuário. Isso globalmente é o padrão. E também é o padrão hoje no Brasil. Só que está sendo tirado. Existe um movimento para tirar essa avaliação dos produtos novos. E essa é uma preocupação grande que a gente tem também, justamente por isso. Em linha com o que você está falando, a gente vai ficar desalinhado com o restante do mundo. Com o padrão global. Por que a gente tem que reinventar a roda, né? Exatamente. E aí, ao invés da legislação vir para ajudar, pode acabar, por um lado, atrapalhando, né? Então, acho que mostra um pouquinho também do desafio que a gente tem, né? Como regulamentar essas novas tecnologias, essas inovações. Muitas vezes o legislador ele também não entende muito do assunto. Não entende. E aí são discussões longas, são muitos interesses. É complicado, né? Enfim, mas eu trouxe essa discussão só para trazer o quão importante é, né, a regulamentação para as novas tecnologias, seja carbono, seja controle biológico, seja alguma outra tecnologia que vier, mas a gente precisa também ter uma agilidade, talvez uma maior assertividade nessa regulamentação para colocar as inovações com segurança no mercado, né? Eu acho que tem tudo a ver com o tema do painel, a questão de nós falarmos do desafio dessa nova agricultura, desse novo paradigma, dessa nova produção, porque o desafio passa pela parte legal também. Nós sempre legislamos de uma forma e agora a gente vai ter que olhar mais para as questões globais, na minha opinião. Quando a gente fala de mercado de carbono, quando a gente fala dessa regulamentação, eu entendo que a lei que foi aprovada dos pesticidas, ela contempla ainda esse trio, né? Porque para os produtos novos passarem, tem que passar pelo MAPA, pela Anvisa e pelo IBAMA. Isso. O Ministério da Agricultura ele vai olhar a questão das outras culturas. A Anvisa vai olhar a saúde humana. E é absolutamente necessário. Exato, e é a competência de cada órgão, né? O MAPA com a sua competência, a IBAMA com a sua competência, a Anvisa com a sua competência. Acho que é o lógico. É a tríade que tem no mundo todo. Mas que eu acho que aqui no Brasil tem uma discussão a respeito do tempo que se leva para provar novos produtos, que muitas vezes são mais tecnológicos, menos impactantes, mas aí por cada um desses entes não ter o tempo de avaliação, fica lá 7, 8 anos. Então, que se dê prazo para essa tríade avaliar o novo produto submetido. Aí agora eu dei uma puxada de orelha, agora eu vou ter que elogiar. Porque nos últimos anos, com o crescimento, né, do biológico, os órgãos entenderam, né, essa necessidade, eles se prepararam, trouxeram pessoas especializadas nesse tipo de produto. Então, hoje, a avaliação dos produtos biológicos ela é muito mais célere que a dos químicos. A própria lei ela traz isso, ela traz uma priorização pela baixa toxicidade desses produtos, né, e eu acho isso importante. Então, nessa parte, eu tenho que trazer um elogio aí, porque, de fato, se você pegar um tempo de fila de um biológico há 8, 9 anos atrás e hoje, a diferença é muito grande em relação aos químicos também, pelo fato de ser um produto mais seguro. Mas isso não implica em não ter uma avaliação. Claro. Né? Então, acho que a gente tem que equilibrar as coisas aí, né? Claro. Desculpa, só para comentar também, ainda nesse tema, eu acho que o que está começando a surgir agora para o biológico são alguns incentivos, né? Até nessa nisso. Nem planejamos essa parte dos tá vendo? incentivos. A gente está alinhado. Mas a própria CropLife trouxe nessa pesquisa, né, que agora pro plano safra da próxima safra já vai ter uma questão de juros reduzidos para crédito em uso de biológico, né? Os próprios estados estão também trabalhando. A gente recebeu
essa semana um contato do estado de Goiás interessado em se a gente tinha dados para eles suportarem um plano de incentivo, né, de incentivo tributário, enfim, para fomentar realmente o controle biológico e levar essa tecnologia para quem ainda não adota. Então, esse movimento também está existindo, né? É isso que eu queria te ouvir. Existe nos estados, porque no Brasil a gente tem muita diferença de política entre os estados. E aí, para a gente fazer essa transição para um novo modelo de produção, para um novo modelo de consumo, né, para a gente romper ainda mais as barreiras, as políticas públicas nacionais e estaduais são super importantes. Você Certeza. vê essas políticas públicas acontecendo, não só com incentivo fiscal, mas com alguma outra iniciativa? Eu vejo o início, eu vejo que está começando um movimento, né? Eu acho que o marco legal que a gente está em vias Comentando aqui. exatamente, vai trazer, né, também esse movimento, vai tracionar esse movimento, mas sim, já tem estados, principalmente os estados mais relevantes, né, no Centro-Oeste, enfim, Matopiba, ali já tem movimento. Produzem mais. Já tem movimentos nesse sentido, e isso é muito bom, né? Porque, de fato, vai na linha da sustentabilidade, da preservação dos recursos, que era o tema central aqui na nossa palestra. Eu acho que esse é o papel das políticas públicas nesse sentido. Só para a gente... nós estamos indo aqui, falta 4 minutos para a gente acabar, mas para dar um exemplo, quando foi aprovada a lei de pagamento por serviços ambientais em 2021, existia um artigo que dizia que o produtor rural que recebesse por serviços ambientais, e aqui a gente fala de biodiversidade, de água, de solo, não só de carbono, ele não teria tributos federais. Então, a gente está falando de imposto de renda, de PIS, COFINS, de outros impostos. E esse artigo foi vetado. E no Congresso foi derrubado o veto. Então, a gente ainda tem uma parte de política pública que quer incentivar essa mudança de paradigma de produção e consumo para a preservação de recurso natural, mas a gente ainda tem a velha cabeça da política que muitas vezes não está olhando para isso como incentivo. A gente está quase no anúncio do Plano Safra desse ano, a gente esperava que fosse ontem, né? Mas ficou para a semana que vem. E nesse anúncio a gente espera, para finalizar, aí vou te dar 3 minutos de considerações finais. Você acha que vem ainda incentivo do ponto de vista de agricultura de baixo carbono, agricultura regenerativa, que a gente vai ter essa linha de crédito diferenciada? E entendo, o que falta para o produtor pegar isso e mudar essa parte olhando para esses incentivos? Olha, eu espero que venha. Espero que venha. A gente já tem essas informações aqui, né, que já tem algumas iniciativas aí já para o Plano Safra que vai ser anunciado. De novo, os estados também, né, para quem não sabe, o produto ele é regulamentado na esfera federal, mas quem regulamenta a comercialização desse produto são os estados. Então, a gente tem uma realidade diferente em cada unidade da federação aqui, mas a gente vê de novo esse movimento dos estados também indo para essa linha, né? E eu acho que é um caminho sem volta também. Eu acho que a gente vai ser pressionado cada vez mais, né? Principalmente quando a gente fala de exportação. A gente já vê um mercado consumidor que demanda rastreabilidade, que demanda sustentabilidade. Acho que é evidente, as novas gerações já nascem com esse chip. Pondo lixo reciclável, separando o lixo reciclável, fazendo... Então, assim, é um caminho sem volta, e o que é bom, né? Então, acho que as pressões vão aumentar de todos os lados e a gente tem que ir nessa linha. Acho que é o que eu espero e eu tenho fé que vai acontecer. Assim, a gente já está nesse caminho. De novo, acho que ainda estamos no começo, mas numa linha muito, muito boa. E eu acredito que o Brasil tem bastante a contribuir. O Brasil pode ser exportador de políticas climáticas, exportador de energia limpa, exportador de alimento sustentável. Eu acho que o Brasil tem que liderar, inclusive. A gente não pode perder essa oportunidade. Acho que o Brasil já perdeu algumas oportunidades aí ao longo da nossa história, mas agora a gente está com a faca e o queijo na mão para liderar essa agenda da sustentabilidade, do agro. E, enfim, acho que não podemos de verdade perder essa oportunidade, porque tá na nossa frente aqui. E aí eu quero convocar, né, o público que ficou aqui com a gente a ser ativista.
quando a gente fala de ativismo, a gente não pode só pensar em ambientalismo ou em agro, a gente tem que ser ativista do equilíbrio, da sustentabilidade, que olha para esses dois lados, que fala de agricultura, de aumentar a produção de alimento, de fibra de energia, mas de uma forma sustentável. O Brasil tem jeito de fazer isso. E aproveitar para agradecer a Datagro, que realizou o GAF, uma ousadia de trazer para a cidade um debate agro, quando parece que a gente não conversa, mas quando a gente olha o agro, está dentro da cidade todo dia. Isso é importantíssimo, aproximar, né, quem está aqui e não vive a realidade do agro, mostrar tudo que está sendo feito. Acho que também parabenizo, uma iniciativa sensacional, e que venham mais eventos como esse para a gente poder divulgar o que está sendo feito. Exatamente. Agradecer a vocês que ficaram aí até agora com a gente. Muito obrigada. E obrigada, Ricardo. Foi uma aula. Eu que agradeço, Samantha. A aula foi Obrigada. minha. Bom dia.